E, portanto, eu pus-vos isto aqui e só para dar um pequeníssimo exemplo do que é atuar antes do tempo e ser inteligente politicamente. A Alemanha conseguiu negociar com a Organização Mundial de Saúde que ficasse localizado na Alemanha o Global Hub for Pandemic Intelligence, que é aquilo que vai, utilizando as tecnologias digitais, fazer a previsão das futuras pandemias, que todos nos dizem que temos que nos habituar a viver com elas face às questões ambientais e à disrupção que se fez entre o equilíbrio da natureza. E, portanto, como é evidente, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse: este investimento é feito na Alemanha, mas é para servir toda a gente, mas nós sabemos a importância de ter um investimento desta natureza num determinado país. E, portanto, isto é um pequeníssimo exemplo. Por outro lado, nós hoje vivemos numa realidade que não é uma realidade apenas nacional. Aliás, não sei se algum dos presentes teve a ocasião de ler, eu ainda não consegui ler completamente, mas o Daniel Innerarity, que é um grande filósofo, penso que é basco, e que alguns de nós conhecem pessoalmente, porque ele era amigo de Manuel Maria Carrilho e vinha fazer muitas conferências a Portugal e ao grupo parlamentar, etc. E o que ele diz é que nós vivemos hoje numa democracia complexa com os instrumentos de Rousseau. Não diz isto ipsis verbis, mas é a interpretação do que lá está. E realmente nós não podemos viver num mundo relativamente ao qual hoje em dia não há fronteiras, com doenças que não respeitam fronteiras e com realidades que são completamente diferentes daquilo que as sociedades querem, daquilo que as sociedades precisam, etc, 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 fazendo política como antigamente. E ele chama muito a atenção para isto. E a doutora Ana Veiga, que aqui está, que trabalhou sempre muito ligada às questões da União Europeia, sabe bem como é importante, até para as questões de natureza estratégica, ter um alinhamento com a União Europeia em algumas coisas. Porque não há dúvida que o direito da União Europeia é subsidiário, vai deixar de ser provavelmente, porque a chanceler Angela Merkel já se atravessou a dizer que se for preciso discutir os tratados, discutam-se os tratados, e toda a gente sabe que ela vai sair, entre aspas, da vida política, mas tem o poder suficiente para continuar a influenciar. E, portanto, para além dos tratados, para além da subsidiariedade, há os instrumentos. E os instrumentos, designadamente como PRRs e fundos estruturais, etc., devem ser um estímulo para que nós, e cada um de nós, faça as apostas estratégicas adequadas. E se nós virmos as áreas de ação do Europe for Health, este próprio programa investe ou vai investir cerca de 5,3 mil milhões de euros, mas eu penso que agora até é mais, não é, Manuel Pizarro? Penso que sim. Não, 5,1. 5,1, então é um bocadinho menos, mas já é um montante interessante. É 13 vezes mais que no ciclo anterior. 13 vezes mais. Para que se aposte definitivamente na prevenção da doença e na promoção da saúde e também na cooperação internacional, porque outra das coisas que nós ficamos a perceber da pior maneira possível é que estamos todos interligados, enfrentar, portanto, também essas ameaças transfronteiriças, melhorar os produtos médicos, os medicamentos e todos os outros, e reforçar os sistemas de saúde com uma grande aposta na transformação digital. E, portanto, a saúde do futuro vai passar muito por aqui. E vai passar muito por aqui, e o professor Fernando Araújo concorda bem comigo, bem como a professora Adalberto,
quando nós apostamos na prevenção da doença, na promoção da saúde, ou não vamos ter sustentabilidade no sistema de saúde, ou não seremos capazes de incorporar a inovação, ou atuamos realmente em relação a áreas e a produtos estratégicos, ou então ficaremos completamente desapetrechados, designadamente na produção a nível da União Europeia de materiais, equipamentos e produtos que são fundamentais para termos a nossa autonomia estratégica. E, portanto, a saúde é uma escolha política, mas é uma escolha política se for feita ao mais alto nível. Porque se não for feita ao mais alto nível, continuaremos a ter que investir o nosso tempo a tratar da intendência e não fazemos nada do ponto de vista estratégico. E temos, ou melhor, poderemos até fazer, se o ministro respectivo tiver visão estratégica, mas é tudo arrancado a ferros. E, portanto, aquilo que poderia ser uma verdadeira transformação acaba por ser uma pequena transformação que quem vem a seguir arquiva, acaba ou inverte, e, portanto, estamos sempre a arrancar de mais atrás do que aquilo em que tínhamos deixado, porque, desculpem, eu já ando nisto há muitos anos e corri todo o período da nossa democracia, estive no primeiro governo provisório, vejam lá, e, portanto, quer dizer, não é por acaso que nós estamos atrasados. E ou tomamos juízo ou continuaremos a estar atrasados. E, portanto, estas questões do compromisso ao mais alto nível, aos recursos dedicados, e o professor Adalberto e o professor Fernando Araújo conseguiram até, digamos, fazer progressos na taxação, que é uma das armas que a Organização Mundial da Saúde considera das mais interessantes e mais eficazes. Ou nós investimos em grupos de trabalho de aconselhamento, grupos de peritos junto dos governos, para que realmente o pensamento estratégico aconteça e tudo seja um encadeamento adequado junto das estruturas institucionais, e que se tenha também as ferramentas legislativas adequadas, que se prestem contas e que se vá sempre monitorizando e avaliando para nessa prestação de contas perceber o que é que faz sentido continuar e o que é que não faz sentido continuar, sob pena de coisas que são bem-sucedidas minguam até à sua formulação inicial, porque tem para lá uns paladinos a defendê-las, e aquilo que não presta para nada prolifera sem nenhum problema de maior, porque sempre se fez assim, portanto é para continuar sempre a fazer. Portanto, tem que haver uma questionação. Aliás, o Iner Arieti também fala nisso. Não se percebe como é que nós não abandonamos em política aquilo que se abandona na ciência. Na ciência, se uma teoria não presta, vai para o caixote de lixo, porque até se faz má figura, não é? Na política, as teorias e as políticas podem não prestar, mas é um mistério insondável, continuam, digamos, a fazer o seu caminho. E passando agora, precisamente, para os principais desafios do sistema de saúde do futuro, eu penso que nós temos que agarrar devidamente a questão das desigualdades em saúde. E as desigualdades em saúde só se podem agarrar se for realmente algo de intersetorial. E temos que o fazer, obviamente, trabalhando as determinantes sociais da saúde. E temos também, como é evidente, financiar a saúde adequadamente. Não podemos fazer grandes promessas políticas nas alturas eleitorais e depois não ter instrumentos. Eu até aceito que se diga, este ano a prioridade não é a saúde, mas se a prioridade é a saúde, tem que ser mesmo a prioridade, senão as pessoas deixam de acreditar em nós. E reforçar o sistema de saúde, porque nós percebemos bem que ele tem muitas fragilidades e elas ficaram muito expostas com a questão da pandemia. Ora bem, porque é que a saúde é uma escolha política?
Os indicadores do INE mostram-nos muito bem. Nós temos 4 milhões de pobres antes das transferências sociais e depois das transferências sociais temos quase 2 milhões. E dentro desses 2 milhões temos pessoas em privação severa. E isto significa que as crianças que estão nesses ambientes, e a maioria delas, ou grande parte delas, porque eu por acaso nunca vi nenhum estudo sociológico sobre isso, mas desconfio que, com algumas exceções, são as famílias mais pobres que têm mais filhos do que as famílias da classe média e as famílias mais abonadas. Nós temos, como diz o professor Henrique de Barros, e há muitos estudos no Instituto de Saúde Pública da Faculdade de Medicina do Porto, o impacto no desenvolvimento cognitivo das pessoas, das crianças, que nascem e têm que crescer num ambiente de privação, é uma marca que as, digamos, tolhe para toda a sua vida. E nós não podemos ter aquilo que é a nossa verdadeira aposta no futuro, fragilizada, incapaz de ser cidadão ativo, cidadão com toda a dignidade, que tem a sua autonomia, que tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Nós não podemos aceitar isso. E, portanto, nós temos que atuar aqui nesta área, sabendo que isto é relevante. Isto faz-se de várias maneiras e tem que haver, evidentemente, políticas. Nós todos sabemos como abordar estas coisas e, sobretudo, como abordar estas coisas sem estragar tudo com os protagonismos. Porque uma das coisas que nos estraga é a sede do protagonismo. E os donos disto tudo, não há só donos disto tudo na banca. Há donos disto tudo na saúde em várias áreas. E aqui é evidente que esta questão não é uma questão da saúde, mas é uma questão que a saúde tem que liderar, porque sabe que este drama se repercute no peso financeiro, mas também social, sobre a saúde, na medida em que as duas coisas estão muito interligadas. E, portanto, a saúde em todas as políticas para vencer as desigualdades é um desafio que continua a ser um desafio completamente atual e que há muitas políticas-chave que têm que ser trabalhadas articuladamente para que nós consigamos ter, sei lá, formas de atuar mais inteligentes, porque é que nós continuamos a fazer tudo como no tempo de Mouzinho da Silveira, em que ainda não tínhamos estas identificações. Nós temos que fazer de outra maneira. E temos que arranjar as pessoas capazes de liderar estes processos, porque são processos de convencimento, são processos de demonstração, exigem muita paciência para lidar com insensibilidades ou até com ignorâncias, e, portanto, precisamos de encontrar os atores-chave para liderarem estas mudanças. E trago agora aqui um pequeno slide do último relatório do Pedro Pita Barros, que saiu há cerca de 15 dias e que foi financiado pela Fundação La Caixa, sobre os fatores, os gradientes socioeconómicos de idade e de nível de escolaridade relativamente à maior probabilidade de doença. Nós já sabemos isto, portanto não vale a pena perder aqui muito tempo, mas é só porque isto tem dados mais atualizados e torna a demonstrar aquilo que nós já sabemos há muito tempo e que não nos deixam trabalhar. A probabilidade dos episódios de doença, e cá está, eu depois tenho aí o slide do costume, que é aquele que nos envergonha, que é o da vida sem saúde a partir dos 65 anos, porque realmente lá está, nós temos a probabilidade de episódios de doença mais elevada a partir desses grupos etários, em meios socioeconómicos desfavorecidos, sejam por rendimento, sejam por nível de escolaridade, e depois, como é evidente, temos mais mulheres do que homens, porque os cavalheiros fazem as horas extraordinárias e as mulheres vão para casa trabalhar e nunca ninguém lhes agradece o que elas deixam de ganhar
e o que elas, para a sua autonomia e afirmação, e nunca lhes agradecem aquilo que é o sacrifício que elas fazem para poder assim continuar a proceder. E, portanto, nós precisamos realmente de cuidados de saúde tratados, centrados nas pessoas. Fala-se nisso, todos o afirmam. Eu penso que foi o meu programa de governo que eu fiz na altura, em 95, primeiro a falar nisto abertamente, mas depois não conseguimos levar as coisas à prática porque é muito complicado convencer algumas estruturas, embora eu tenha trabalhado muito com a segurança social e com a educação, e tenho uma enorme pena e sinto uma enorme perda por o programa da saúde nas escolas, que já teria agora mais de 20 anos e quando eu saí do Ministério envolvia mais de 1000 escolas, se calhar estaríamos um bocadinho menos mal se isso tivesse continuado e não dava nenhuma despesa à saúde. E depois, como temos pessoas pobres e gostamos muito de afirmar os princípios digamos, da universalidade, da generalidade, da prestação tendencialmente gratuita, mas vamos ver que realmente nós estamos na linha vermelha com os pagamentos fora do bolso, o que obviamente dificulta o acesso e ao dificultar o acesso leva as pessoas aos serviços num estadio muito mais avançado das suas doenças. E portanto cá estamos com os números desde 2015 a melhorar um bocadinho em 2018, são os últimos números que nós temos até no INE, vejam lá. No vosso governo, a melhorar um bocadinho, mas isto tem que ser melhorado e melhorado muito. Nós não nos podemos esquecer que grande parte destas pessoas começou a trabalhar antes do 25 de Abril. A multimorbilidade é uma tragédia para quem a tem e é uma tragédia para quem tem, digamos que, prestar os cuidados adequados decorrentes dela, porque isto é altamente disfuncional e faz uma deslocação de muito do que devia ser o investimento na prevenção para o investimento no tratamento. E depois, isto é apenas aqui como exemplo, continuamos a nível do sistema de saúde, isto é aqui apenas um incentivo, por acaso não estão os hospitais, porque se eu pusesse tudo, nunca mais me calava. E portanto isto é só para dizer, isto é um relatório de 2015 da Organização Mundial de Saúde, dos desafios em cuidados de saúde. E vejam lá, olhando para isto, se nós em 2021 não estamos com os mesmos problemas. Claro que a seguir vamos ter o PRR, não é? Vamos ter o PRR, mas eu não vou ter tempo de analisar o PRR, porque até estranhei muito que não estivesse lá a saúde pública e também estranhei que não fosse acompanhado de um estudo para avaliar o impacto nas necessidades para financiamento no futuro dos investimentos que se vão lá fazer, ou que se vão fazer através dele, porque isso é muito importante. E também estranhei que não fosse acompanhado de um plano de formação de recursos humanos, porque o que é que a mim me interessa abrir mais unidades de cuidados de saúde mental se não tiver os profissionais da área? O que é que a mim me interessa abrir mais cuidados de apoio em determinados outros aspectos se não tiver mais gente capaz de dar corpo a essa indicação de política? Nós todos já sabemos que é melhor não prometer, eu pelo menos para mim acho que é melhor não prometer do que depois não satisfazer as necessidades, porque as pessoas sentem muito estas coisas da saúde através do seu sistema emocional. E portanto eu ficava por aqui e dizer que não podemos, uma vez estamos numa faculdade de medicina, perder a oportunidade também de transformação da formação pré e pós-graduada, que está num espaço académico, também é a sua responsabilidade promover para preparar os futuros médicos, sendo mais cultos e conscientes da importância política da saúde, a nível global, a nível estratégico e depois a nível
do respeito dos princípios gerais, da ética, da dignidade das pessoas, etc., da utilização das novas tecnologias sempre como instrumento e não como objetivo, e, sobretudo, o olhar para as pessoas como algo de global que tem que ser integrado e não apenas como a pessoa que tem uma doença e olhando mais para o doente, que são aquelas frases já tão antigas. E já agora ouvir os doentes, como dizia o Sir William Mosley, olha, ouve o teu doente que ele está a dizer-te o diagnóstico. E, portanto, eu acho que são também linhas fundamentais para nós integrarmos num programa de formação dos novos profissionais. E, portanto, muito obrigada e desculpem se abusei do vosso tempo. Não, eu acho que foi excelente e eu acho que para abrir perceber aqui uma ponte entre o passado e o futuro nas várias dimensões da saúde e que estraga a sua saúde para o resto da sociedade, acho que foi interessante, tivemos aqui permitindo a discussão também, temos aqui vários temas para podermos abordar. Eu se concordasse, fazia uma volta à mesa e depois abrimos a discussão e, portanto, era capaz de pedir ao professor Alberto Campos Fernandes, portanto, também a sua visão sobre o futuro, isto é, nós tivemos aqui várias aulas em que tivemos a retratar muito o presente e o passado, como é que estava organizado o Serviço Nacional de Saúde, o próprio sistema de saúde, a questão dos recursos humanos, faltava aqui muito a questão de o que é que nós podemos perspectivar, ou pelo menos pensar que pode vir a acontecer no futuro. E era mais nesse sentido também que ia pedir uma palavra que o professor Alberto Campos Fernandes. Bom, eu tenho sempre e tenho estado em vários debates nos últimos tempos, e é mesmo antes de ter estado no governo com a doutora Maria de Belém Roceira, eu tenho, e ela sabe disso, uma posição, apesar de tudo, um pouco mais otimista. Eu não olho para a leitura, para o registro histórico dos últimos 30, 40 anos, com a ideia de que nós fizemos uma sucessão de coisas muito mal feitas que nos trouxe a um resultado terrível. É evidente que nós temos um modelo de desenvolvimento, não apenas na saúde, que é um modelo em zigue-zague. Nós não somos lineares, não somos alemães. Nós fixamos objetivos modernos, fazemos uns PowerPoints muito bem feitos, convidamos sempre uns especialistas de fora, digamos, da tribo, para dar um ar de grande independência, de que estamos a fazer coisas muito boas, seja o Porter, seja o professor António Costa e Silva, e depois, naturalmente, que a governação em Portugal é, como sempre, business as usual. E, portanto, em vez de chegarmos 3 horas depois a Faro, normalmente demoramos 6 horas, porque damos umas voltas e vamos almoçar com os amigos, e jantar e almoçar. Essa é a grande fatalidade histórica do país e é o também na saúde. Nós perdemos muito tempo, temos desperdício, não é um desperdício financeiro, é um desperdício de objetivos. Vocês vejam que em 2018 foi feita uma nova lei de bases de saúde para satisfazer naturalmente as áreas mais à esquerda do país e as bandeiras, uma das bandeiras que foi anunciada foi a dedicação exclusiva contra essa classe profissional terrível que são os médicos que ousam trabalhar em regime de liberdade individual e até fora do sistema público, e isso seria o alfa e o ômega para resolver os problemas de ineficiência e listas de espera. Eu acabei de ler, estupefacto, mas nos últimos tempos, de facto, não têm parado de contribuir para a minha estupefacção, que esse processo foi adiado para 2023, portanto, no fim da legislatura. Abençoada a pandemia, que permitiu que, de facto, a governação durante estes últimos 3 anos tenha estado no congelador. E, portanto, congelámos as políticas, congelámos as estratégias, e a pandemia serviu para, de facto, fazer de conta que nós estávamos a fazer alguma coisa pela saúde do país. Dito isto, eu acho que há um contínuo positivo nas políticas públicas, eu tenho dito várias vezes, que está para além dos limites dos partidos. Todos os governos em Portugal fizeram bem pela saúde. Claro, sempre dentro daquela perspectiva de que nós não podemos ir a direito, porque não é essa a nossa natureza, vamos um bocadinho em zigue-zague. Mas todos os governos confrontaram, e o governo de que eu fiz parte não é exceção, com uma incompreensão muito grande ao nível da liderança estratégica do governo e, sobretudo, das finanças, do papel da saúde na sociedade. A saúde é sempre vista como uma área de fortíssima despesa, muito pressionante, que gera imenso desperdício. Portanto, a leitura que se faz do aumento da despesa não é a resposta às necessidades não satisfeitas. Quem não está na João Crisóstomo diz sempre que é desperdício. Portanto, se nós dermos mais cobertura em saúde oral, se dermos mais consultas, isso é logo visto como um desperdício e, portanto, temos que ir buscar um contabilista para a saúde, porque, efetivamente, isto é preciso cortar. E essa fatalidade dos governos todos na saúde é uma desconsideração no plano até da orgânica do governo. Vocês reparem que não é normal que o Ministério que tem o terceiro, ou o segundo ou terceiro maior orçamento seja, em termos de orgânica do governo, posto sempre no resto do chão, às vezes na cave, uma cave alta, com janela para a rua, mas quase sempre entre a cave e o resto do chão.
E os ministérios que são muito agradáveis para os governantes e para os líderes são a segurança social, porque a segurança social é muito captadora de votos diretamente no curto prazo. Eu redistribuo, aumento subsídios, dou mais umas benesses, faço um aumento aqui do salário mínimo, ou dou mais um subsídio, e isso na minha eleição depois, 4 anos depois, rende. Ora, investir em promoção da saúde, a maior parte dos primeiros ministros não faz a mínima ideia do que é isso. Com devido respeito, que é muito, são todos. E, portanto, estar a dizer que nós temos de ter programas que se estendem por 4, 5, 6 anos, isso é uma coisa que não tem nenhuma rendabilidade eleitoral no curto prazo, em Portugal, em Espanha, em França, eu quero ser justo com todos os países de toda a Europa. Uns melhores do que outros. Portanto, repondo as coisas no princípio, o que nós temos feito bem, devemos muito à energia do António Arnaud, que na altura foi disruptivo, e foi capaz de impor um serviço de saúde universalista, de proximidade, tendencialmente gratuito, e fez um choque disruptivo com a tradição que vinha do Estado Novo, que era uma medicina para ricos e uma medicina, ou uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. Tivemos também movimentos da própria sociedade que forçaram ao nível das ordens, e eu vi esta discussão agora sobre as ordens profissionais, eu não abomino, não desvalorizo e não desfaço a importância das ordens, acho que isso é da maior demagogia e responsabilidade que se pode ter, porque as ordens profissionais são essenciais para dignificar as carreiras profissionais, para dignificar o perímetro de qualidade das profissões, e portanto esta ideia de que as coisas correm mal na saúde porque há um bastonário ou dois que são um bocadinho mais agressivos, é um ato, digamos, de responsabilidade política, mas o que é facto é que as carreiras profissionais foram-se afirmando. Nós fomos fazendo as carreiras médicas por um lado, a carreira de enfermagem foi sendo estruturada, os técnicos de diagnóstico e terapêutico também chegaram um pouco mais tarde ao seu próprio caminho, bem, estão mais atrasados um pouco, mas Portugal tem hoje boas respostas e, digamos, compara bem a nível internacional, fundamentalmente porque construiu um edifício de carreiras profissionais muito bom, porque tem uma formação pré- e pós-graduada de grande qualidade e porque tem, apesar de tudo, um edifício sistémico que funciona. Mas nós continuamos hoje a ter conversas, e desculpem, porque a projeção do futuro não dispensa a análise do presente, nós conseguimos a ter hoje conversas que são conversas absolutamente esquizofrénicas. Por exemplo, discutimos a dedicação exclusiva e uma agressão quase de natureza, eu diria, digna dos tempos anteriores à queda do muro, para ali em 88, relativamente ao setor privado, como se em Portugal hoje quase 5 milhões de portugueses não estivessem cobertos por segundas e terceiras coberturas. Desde que eu saí do governo e o professor Fernando Araújo, o número de seguros de saúde privados disparou. Curiosamente, a lei de bases mais à esquerda o que fez foi incentivar a procura de cuidados de saúde privados e nunca tinha havido tanta oferta como há agora, ao ponto de me dizerem há dias, até um dirigente de um grupo destes, que de facto nada como ter uma área de uma política de saúde muito à esquerda para que eles possam ter o melhor crescimento possível, porque essa de facto é aquela que os favorece mais. Portanto, olhar para o futuro é pensar no Francisco Oiana Silva. E não é pensar em pessoas que, de facto, estagnaram o seu pensamento político, que estão habituados a viver neste regime do zigue-zague, de que vamos fazendo as coisas agora assim, ou vamos embora, Bobby, que já enganámos mais um, como eu tinha um professor no liceu, com muita graça, que dizia isto, que é a chamada política baseada não na evidência, mas no truque. No truque, no fact divers, na manobra de diversão, vamos criar qualquer coisa agora para esquecer aquilo que nos não fizemos ontem. E isso corrói a democracia, corrói o sistema político, corrói o sistema de saúde e dá cabo da vida das pessoas que têm 30, 35 anos. Depois diz assim, as pessoas vão-se embora para o estrangeiro, temos milhares de enfermeiros no Reino Unido, temos muitos médicos e muitos enfermeiros fora do país. Provavelmente, eu tenho falado com muitos, a primeira motivação não é o salário, é o ecossistema em que trabalham, é as condições de desenvolvimento e de projeção da sua própria vida profissional. Eu sou otimista, eu acho que Portugal vai reencontrando o seu caminho. Nós começámos a arrumar os armários do esqueleto, os esqueletos que tínhamos no armário, queria eu dizer, pela podridão do sistema financeiro e por esta elite corroída que andou de braço dado com a elite política nos anos 80 e 90 e que agora está a saltar como cogumelos em cabo escuro. Temos uma possibilidade, e nós na SEDES temos discutido muito isso, de começar progressivamente a libertar o país para gerações que não estão envolvidas neste tipo de passado, este tipo de história. E o sistema de saúde, para concluir, precisa do quê? Precisa de um governo, seja do PS, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, seja do que for, que projeta a saúde como um desígnio estratégico para a melhoria da vida das pessoas. E se não tivessem percebido, perceberam agora com a pandemia que os aviões ficam no chão
quando um vírus aparece e se entretém a desfazer a humanidade. Precisam de perceber que esta política de fazer o financiamento da saúde numa lógica de pacote que a seguir se cativa no investimento é desonesta do ponto de vista intelectual. E mais tarde ou mais cedo é perceptível por parte dos cidadãos. E, portanto, é preciso dar mais meios à saúde e, claramente, controlar a maneira como esses meios são executados. Depois, libertar o sistema de saúde das amarras corporativas e ideológicas no pior sentido do termo, que é, de facto, no equilíbrio perverso de que eu não me chateio a ti, eu não me chateio a ti, tu não me chateias a mim. O que é que acontece? Nada anda para a frente ou anda pouco. Libertar, por exemplo, eu defendo, e isto é muito prático, que deve acabar a nomeação política para cargos na saúde abaixo do Diretor-Geral da Saúde. Eu vejo a CRESAP é uma abstração, é um fingimento. A CRESAP é uma fraude do ponto de vista da isenção e da independência. Nós devemos ter nos hospitais EPE pessoas que vão por concurso transparente e público, escolhidas para gerir o bem público e o dinheiro público, e não devemos fazer da saúde, de facto, uma zona de emprego político a seguir a um partido que ganha as eleições, seja o PS, seja o PSD, seja o CDS. Portanto, as nomeações devem ficar no diretor-geral, a nível diretor-geral e acabam. A partir daí os melhores devem gerir. Devemos, naturalmente, não ter nenhum preconceito na relação com os setores dinâmicos da sociedade, como o setor social e o setor privado. Não devemos fazer do sistema de saúde uma espécie de um renascimento, de uma espécie de stalinismo apodrecido, em que as pessoas são funcionárias, são soldadinhos de chumbo, em que ganham todos mal, mas são todos funcionários públicos, sem incentivo, sem diferenciação, sem discriminação positiva. E para terminar, agora sim mesmo, dizer que nós temos bons resultados. Apesar disto tudo, nós temos bons resultados. E temos bons resultados porque temos sido capazes de naquilo que é estratégico do Plano Nacional de Saúde, isso tem sido um bocadinho independente da ação dos governos. Os governos acompanham. Eu lembro-me que eu desenvolvi praticamente tudo o que o ministro Paulo Macedo estava a fazer e depois nós acrescentámos, ao nível da promoção da saúde, muita coisa, com investimento fortíssimo, do ponto de vista das ideias do professor Fernando Araújo e da equipa dele. De facto, infraestruturas, lançámos o Alentejo, lançámos o Funchal, Oriental Lisboa. Nós precisamos de edificar de novo, precisamos de melhorar de equipamentos, de ressonâncias, da geografia. Mas precisamos de uma nova cultura, uma cultura aberta, mais universalista, mais mundial, mais cosmopolita, mais aberta e menos fechada, que faça com que os melhores de nós vão para fora ou então saiam do setor público e vão para o setor privado porque se sentem desconsiderados e maltratados. Mas com uma nota de grande otimismo, as minhas críticas em relação ao processo até aqui é no modelo de governação política do país, não é do meu partido, nem é em concreto do PSD ou do CDS, é o que a SEDES tem dito, quer dizer, nós precisamos todos de tomar um grande duche. O Dr. Rio até falava no banho de ética, mas eu penso que ele tem a água cortada e, portanto, não terá tomado esse banho como estava a pensar tomar. Mas nós todos, aqui e fora daqui, devemos molhar o país, impregnar o país num banho de ética e de rejuvenescimento. E depois deixar as pessoas mais novas pegarem nas coisas. Eu vejo pessoas com 70 e tal anos e 80 anos agarrados aos lugares e a pedirem lugares, que é uma coisa que me deixa nervoso, porque eu, assim, completar o meu tempo de forma, o que eu vou fazer é viajar e, portanto, aproveitar, se tiver tempos de saúde, e desejar que os franciscos desta vida e outros possam fazer muito melhor pelo país do que aquelas pessoas que acham que são donos disto tudo, como dizia a doutora Maria de Belém, continuam a fazer agarrados que nem lá para a rocha do edifício democrático e corroendo a democracia de uma forma quase patológica e doentia. Muito otimismo e muita esperança na geração que hoje tem menos de 40 anos. Acho que é uma geração altamente qualificada. Acho que o sistema de saúde vai continuar a desenvolver-se, muito centrado na ciência, na inovação e cada vez menos dependente de jogos ou de equilíbrios que são pouco úteis. E um apelo também grande é que a sociedade se mobilize para exigir aos governos recursos. Aos governos, quaisquer eles que eles sejam. Recursos, porque nós temos que ter as pessoas na saúde melhor pagas, temos que ter carreiras para que elas sintam que estão a andar para a frente, e a competição com o setor privado não é por via soviética, não é prendendo as pessoas todas dentro do hospital fechadas à chave a ganhar mal e sem carreira, é porque o sistema público oferece às pessoas esperança, motivação e caminho para o futuro. E fico-me por aqui, como diria o engenheiro Sousa Veloso,
com muito prazer e com muita amizade, pronto para debater, se assim o entenderem como útil. Muito obrigado. Obrigado, professor Alberto Campos Santos. Já foi muito interessante a intervenção e levantou aqui pontos que eu acho que são de discussão seguramente no final, que acho que são pontos relevantes e dos quais existem realmente posições e visões diferentes. Acho que é interessante para depois podermos discutir. Se concordasse, eu continuava nesta fase com o Dr. Manuel Pizarro, deixava ficar para Filipe Alba Beleza, que tem uma visão até muito mais da sociedade, muito mais ampla do mundo nesse contexto, e se calhar o Dr. Manuel Pizarro, não só nas fusões que teve, mas até agora atualmente do lado da Europa, tem que perceber como é que ele olha para isto e temos de visão dos sistemas de saúde europeus. Muito obrigado. Eu vou tentar, porque isto me ajuda a ser mais rápido, não é por nenhuma outra razão. 3 aspectos: os resultados e os custos do nosso sistema de saúde, as dificuldades e os problemas que enfrentamos, e o que é que, do meu ponto de vista, era mais urgente fazermos. Em resultados e custos, já foi dito pelas outras pessoas, nós temos um serviço de saúde, um sistema de saúde que compara muito bem à escala internacional, não temos nenhuma razão para ter nenhuma angústia especial desse ponto de vista. Bem, os valores habituais, os mais comparáveis que todos conhecem, mortalidade infantil, enfim, este é o dado de 2018, se for 2019 é ainda um pouco melhor, sobretudo a extraordinária evolução da mortalidade infantil, isto é onde é que nós estávamos em 1970 e onde é que estamos agora. Estes são todos dados que todos conhecem muitíssimo bem, que o OMS destacou no seu relatório mundial em 2008, indicando uns números impressionantes, redução em 30 anos, 70% da mortalidade perinatal, 86% da mortalidade infantil, 89% da mortalidade das crianças. Bem, se em cada área das políticas públicas nós no nosso país tivéssemos sido capazes de fazer isto, vivíamos bastante melhor do que vivemos. A esperança média de vida à nascença, que é, claro, está acima da média da União Europeia 27 e acima de países cujos índices de riqueza são superiores aos nossos, mesmo não deixando de ser verdade aquele número que a doutora Maria de Bem apontou muito bem sobre as dificuldades que temos com as pessoas mais velhas e com a saúde das pessoas mais velhas, a qualidade de vida das pessoas mais velhas. Ainda assim, se virmos na esperança média de vida, na esperança média de vida sem deficiência nas pessoas mais velhas, o nosso termo de comparação, nós estamos aqui em cima da lista, não é assim tão mau como pode parecer à partida. Há outros, é verdade que há países com resultados bastante melhores que os nossos, mas também há muitos com resultados bastante piores que os nossos. Não me parece que nós tenhamos que ser muito pessimistas. E sim, não estamos a falar apenas dos indicadores, destes indicadores globais que avaliam e que são naturalmente sensíveis a muitos outros aspectos para além do sistema de saúde. Vimos o que se passa no cancro, é verdade, um bocadinho pior no cancro coloretal, mas no cancro da mama das mulheres, que é o cancro com mais incidência nas mulheres, nós temos resultados francamente positivos. Somos o 5º país da Europa na sobrevivência há 5 anos após diagnóstico de cancro da mama. Não me parece que seja razão para grande infelicidade. E fazemos isto tudo gastando relativamente pouco. Talvez seja isto que o Dr. Adalberto Campos Fernandes nos incita a mostrarmos muitas vezes aos senhores que governam as finanças, é que nós gastamos relativamente poucos, não é? Isto é, o gasto é já em paridades de poder de compra, em PPPs, em paridades de poder de compra, e vejamos que nós temos um gasto significativamente inferior ao de muitos outros países, cujos resultados em saúde, no fim do dia, não são superiores aos nossos. E mais, com evolução ao longo dos anos, nós estamos aqui logo no início, não somos logo o terceiro. Entre 2008 e 2013, o gasto per capita reduziu-se, nós bem sabemos o que a Troika cá andou a fazer, não temos nenhuma dúvida sobre isso, mas sem que os dados, ao contrário do que aconteceu noutros países com a intervenção da Troika, nós não tivemos grande modificação dos resultados em saúde com esta compressão da despesa. E claro, não há nenhuma dúvida, também para homenagearmos o professor Adalberto Campos Fernandes e o professor Fernando Araújo, que a despesa tem aumentado mais recentemente. É mesmo verdade o que eles diziam, que aumentou o investimento na saúde a partir de 2016. E vamos ver, e muitos temas que são recorrentes no debate nacional sobre eficiência, talvez convenha ter um termo de comparação. Nós provavelmente nunca mais conseguiremos ser mais eficientes no número de camas hospitalares, ou pelo menos eu não imagino que isto vá acontecer a curto prazo. Nós temos um número de camas hospitalares, andam pelos 35 mil, que é dos mais baixos por comparação com outros países, com outros países europeus, o que aliás explica que quando aumentam um bocadinho os internamentos por Covid, depois fica o sistema todo, porque nós vivemos um bocadinho no fio da navalha. Bem, eu fiz assim a leitura pela parte positiva, podia acrescentar muitas outras coisas. Somos um dos países com melhor vacinação
à escala europeia, somos o segundo ou terceiro país da Europa, conforme os anos, na transplantação de órgãos. Nós temos muitos aspectos positivos no nosso sistema de saúde e não devíamos esquecê-los. O que surpreende mais é que isto conviva com muitos aspectos negativos para os quais aparentemente falta uma visão enquadradora e uma energia para os vencermos. Bem, primeiro, as pessoas não estão muito satisfeitas com o sistema de saúde. Acho que a doutora Maria de Belém acabou a sua intervenção dizendo isso, que convinha ouvir o que é que pensam as pessoas. As pessoas não estão muito satisfeitas com o nosso sistema de saúde. Veja, nós estamos cá para baixo. A insatisfação é muito grande, com os hospitais e com os médicos e com o sistema em geral. Eu acho que podemos admitir que o percurso da grande maioria dos portugueses que se encontram com o sistema de saúde é positivo, mas alguns têm um percurso negativo de dificuldade, de burocracia, de dificuldade de acesso, de incompreensão, que também estará relacionado em larga medida com a sua situação social desfavorecida, que comporta naturalmente uma literacia insuficiente, coisas que já foram aqui hoje bem acentuadas, e nós temos tido muita dificuldade em resolver este problema, em dar verdadeiro valor às pessoas no centro do sistema de saúde. Bem, depois, eu podia mostrar os gráficos da hipertensão, que são quase iguais. Olhamos para isto da diabetes, bem, nós temos uma epidemia. Ela pode ser mais silenciosa, ocupar bastante menos os telejornais do que a epidemia pela Covid-19, mas a epidemia está aqui. 10% dos adultos com diabetes mellitus, e vejam que na comparação internacional, na escala europeia, estamos francamente mal. Eu acentuei os nossos enormes ganhos na mortalidade infantil, mas vejam que há problemas. Eu vejo os problemas insuficientemente discutidos. Cá temos os dados, um dos países com maior incidência de baixo peso à nascença. Enfim, infecção hospitalar. Eu estou a passar isto, são tudo dados conhecidos. Eu limitei-me a agrupá-los. Aproveitei o facto de preparar esta iniciativa para ir ver os dados quase todos que eu passei aqui, quase todos mesmo, são do Health at a Glance 2020, que tem uma edição Europa. Além da edição normal OCDE, tem desta vez uma edição Europa, onde eu terei a maioria dos dados, os outros têm identificado de onde vêm, e temos uma duração média de estadia no hospital ainda relativamente elevada, o que é mais incompreensível ainda quando nós sabemos que temos um número de camas na população relativamente pequeno e que tem a ver com, provavelmente está relacionado com uma realidade tristíssima, incompreensível, que aliás o professor Fernando Araújo se tem fartado de denunciar e de procurar combater, que é a realidade dos internamentos de causas sociais, em que há nos hospitais públicos portugueses pessoas internadas 2 anos à espera de um destino social. Se nós não víssemos isto, parecia que não era possível, parecia notícia de um tabloide qualquer de escândalos. E este número que eu cada vez que falo em algum sítio, mostro sempre este slide, porque eu acho incompreensível que ninguém resolva o problema da cirurgia precoce da fratura do colo do fémur. Nós temos um número vergonhoso. As pessoas, os outros que estão aqui na parte branca do gráfico, para cima, são condenados a morrer ou a ficar incapacitados por falta de organização do nosso sistema hospitalar. Nós só operamos nos 2 primeiros dias 2 em cada 5 doentes com fratura do colo femoral. Isto não tem explicação possível. Isto não tem lógica nenhuma. Isto é, além de tudo mais, um brutal desperdício de recursos, porque as pessoas, quando vão ser operadas, já vão ser operadas em muito mais condições. Operamos no primeiro dia 15% das pessoas. Eu acho este número espantoso. Eu, como fiz um primeiro capítulo das coisas boas, achei que o capítulo das coisas más também tinha que estar adequadamente recheado, e algumas são um bocado impressionantes. E vejamos, nós temos um problema com a despesa em saúde, nós temos um sistema que é eficiente. Eu acho que é impossível dizer que, não estou a dizer que o sistema não tenha gorduras e não tenha ineficiências, mas o sistema é globalmente eficiente. Nós conseguimos resultados comparáveis aos melhores países da Europa com um gasto per capita em paridades de poder de compra inferior. Portanto, nós temos um sistema eficiente, mas é verdade que, e aqui estes dados são todos pré-Covid, isto é da conta satélite da saúde de 2020, nós temos o sistema a crescer na despesa acima do crescimento do PIB. Isso é inegavelmente um problema, porque o tema não é eu sustento que o nosso sistema é barato. Ainda assim, a pergunta que temos que responder é se somos capazes de o pagar. E temos, evidentemente, dificuldades que vão muito para além do sistema de saúde, que têm a ver com o nosso modelo de desenvolvimento enquanto país. Eu acho que, desse ponto de vista, os dados mais recentes da União Europeia, esses sim são, apesar de tudo, otimistas. Vejamos, o plano de recuperação e resiliência tem uma dotação para a saúde de cerca de 1.400 milhões de euros. O debate sobre se é muito ou se é pouco pode-se sempre fazer.
mas a comparação que todas as pessoas que me estão a ouvir devem conhecer é esta, é que nos 7 anos do quadro comunitário de apoio 2020 havia menos de 200 milhões de euros para a saúde. Portanto, só no programa de recuperação e resiliência, não estou a falar do quadro comunitário de apoio 2030, nós temos significativamente mais recursos e, como a doutora Maria de Belém apontou e muito bem, vai ser iniciado, está a ser iniciado um novo programa comunitário para a saúde, o EU4Health, que tem também uma dotação financeira significativa de 5,1 mil milhões de euros. Portanto, lá desse ponto de vista, estão a acontecer na Europa coisas muito positivas e não apenas a declaração política da senhora von der Leyen, em setembro passado, dizer que quer atribuir absoluta prioridade à construção da União Europeia da Saúde. Bem, então, na minha perspectiva, o que fazer, o que é que me parece prioritário? Eu acho que nós temos um problema de definição de estratégia e que precisamos de trabalhar na definição da estratégia e de envolver participação e cidadania na definição desta estratégia clara. O professor Adalberto Campos Fernandes já o acentuou. Isto não vai lá em ciclos de curto prazo. As coisas essenciais que nós temos que fazer precisam de ciclos de prazo relativamente longo, o que quer dizer que isto só é possível se nós conseguirmos mobilizar a sociedade para uma visão estratégica de conjunto que tem que ir além dos profissionais de saúde. Precisamos de mais transparência das instituições, devo dizer-vos. Todos vocês já seguramente experimentem recolher os dados das instituições e vejam que é um esforço, é um trabalho. Quer dizer, já tem a coisa engraçada de cada instituição, apesar de serem todas, mesmo as públicas, o Serviço Nacional de Saúde, apresenta os seus dados da sua própria maneira, com a sua própria criatividade, tornando num inferno quem quiser obter dados agregados sobre a maior parte das coisas, e precisamos de liderança técnica. Eu tenho a profunda convicção que uma das marcas do sucesso do nosso sistema de saúde e do nosso serviço público de saúde é a liderança técnica e que há problemas seríssimos de erosão da liderança técnica, a que, aliás, temos assistido nesta pandemia pela Covid-19. Quero juntar a minha voz aos dos especialistas que, com todas as formações, pululam pelas televisões, mas verdadeiramente fico um bocado espantado com o facto simples de saber se não seria possível que nós, em matéria de vacinação, nos baseássemos nas recomendações da EMA, em vez de inventarmos recomendações nacionais contraditórias, às vezes, às 2 vezes em cada semana. Quer dizer, nem sei bem com que base científica. Eu fui tolerando tudo até ao momento glorioso em que nos recomendaram que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca pudessem tomar a segunda, escolhendo uma outra qualquer, e eu gostava muito de saber qual foi a literatura em que se basearam, porque eu tenho procurado arduamente e não encontro nada. Não arranjo nem uma pecinha de literatura que permita fazer. Nós precisamos, de facto, de liderança técnica bem informada e capacitada. Pois, eu acho que nas linhas de ação tenho poucas dúvidas, aliás, várias delas foram aqui sugeridas. A prevenção e a educação para a saúde são mesmo centrais, não podem continuar a ser o parente pobre disto. Extraordinário o trabalho que foi feito no governo, quando estava o professor Alberto Campos Fernandes como ministro e, sobretudo, o Fernando Araújo, neste caso, como secretário de Estado, diretamente para esta área, mas muito disto parece ter sido relegado para o caixote da história, e isso é profundamente lamentável. Porque isto está uma área onde os resultados precisam de visão de longo prazo, não vão lá com ciclos curtos. Precisamos de acentuar a reforma dos cuidados primários e de alargarmos o perfil dos serviços prestados, e precisamos de o fazer efetivamente, não é de o anunciar, é de o fazer com medidas concretas. Isto tem alocação financeira significativa no PRR, mas o dinheiro só também não chega, é preciso uma visão estratégica e uma liderança clara. Precisamos de aumentar muito a rede de cuidados continuados, isto também tem alocação no PRR, embora, do meu ponto de vista, a alocação absolutamente insuficiente em relação à meta que está definida, mas precisamos claramente disto. Já enunciei os problemas causados até ao sistema hospitalar, porque isto não está concluído. E aqui sobre os hospitais eu tenho uma visão muito diferente da visão que tem sido adotada ao longo dos últimos anos, é que eu não acredito nessa coisa chamada reforma dos hospitais, que o governo a que eu pertenci tentou empreender, o governo que se seguiu com o professor Paulo Macedo, com o Dr. Paulo Macedo como ministro, também anunciou que ia fazer, o governo que se seguiu a esse, com o professor Adalberto Campos Fernandes disse que ia fazer, é que eu acho que os hospitais agregadamente não são reformados. Mas, enfim, eu não quero ser pessimista. Eu acho que o que me parece mais lógico na intervenção dos hospitais já foi testado e já resultou, são intervenções parcelares em domínios especiais, podem conduzir a resultados globais muito interessantes. Isso foi feito na lista de acesso à cirurgia, que é, apesar de tudo, uma completa mudança com o que acontecia há 10 ou 15 ou 20 anos, bem que a doutora Maria de Belém, quando era ministra, lutou por isso com muitas dificuldades, e nós hoje temos um sistema de controle a esse nível. Isso foi feito com a liderança do professor Fernando Araújo na cirurgia de ambulatório.
Isso foi feito muito antes, na década de 80 e de 90, nos cuidados de saúde materno-infantis que precisam ser visitados, e eu acho que era mais lógico em escolher alguns temas e procurar modificar os hospitais a partir da intervenção agregada nesses temas, do que a ideia de uma reforma global dos hospitais, que eu vejo sempre muito concentrada na estrutura e muito pouco no resultado. Mesmo a ideia dos CRIs, eu vejo mais concentrada a ideia dos CRIs no modelo institucional do que nos resultados. Agora, o que eu acho que nós precisamos é de coisas que tenham resultados, para que as pessoas possam beneficiar diretamente das coisas, e depois já sabem a minha posição sobre isto, centralizar a gestão e financiar de modo equitativo, porque o modelo de financiamento que hoje existe é impossível de compreender e não é transparente e conduz a que nem haja capacidade de lutar adequadamente por um novo modelo de financiamento na saúde, porque as pessoas se sentem muito pouco identificadas com um modelo que não compreendem. 3 notas finais que procurarei que sejam breves. Eu acho que isto tudo tem que ser impregnado deste espírito. O cidadão tem que estar no centro da mudança e no centro do sistema. Nós temos que saber o que é que as pessoas pensam dos cuidados que lhes são prestados, o que é que as pessoas pensam do sistema. A ideia de que nós podemos construir um sistema de saúde, e em particular um serviço público de saúde, sem apoio político dos cidadãos, é uma ilusão. E nós precisamos de os ganhar para estas causas em cada um dos momentos, e acho que talvez não tenhamos feito tudo o que estaria ao nosso alcance para isso. Acho que precisamos de eliminar este debate, que me parece um debate completamente tonto, de uma espécie de competição entre os setores, o setor público, o setor social e privado. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem que haver uma cooperação virtuosa, transparente, contratualizada, que seja perceptível por todos. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e que deve haver esse respeito a todos os dados. Também não tenho dúvida sobre o terceiro ponto, é que isto tem que ser feito com uma liderança inquestionável do setor público. Eu acho que não é possível garantir um sistema equitativo que ajude o país, que nos ajude a... Isto é o relógio da minha casa, acho que está a dar no sinal. Que nos ajude a combater as desigualdades que existem no nosso país e a promover, ao contrário, uma igualdade em matéria de acesso à saúde, sem uma liderança inquestionável do setor público, e devo dizer que a esse respeito não basta fazer proclamações discursivas. Eu fico absolutamente... Enfim, eu fico até um pouco assustado quando vejo que o único robô cirúrgico que existe num hospital público foi oferecido por uma entidade privada, na altura em que o professor Adalberto Campos Fernandes era ministro, está no Curri Cabral, quer dizer que no resto do país todo não há nenhum robô cirúrgico no setor público, e quando é preciso fazer cirurgias por Gamma Knife, os doentes do setor público têm que ir fazê-las a um hospital privado. Eu acho isto tudo espantoso. Quando eu e o Fernando Araújo acabamos o curso há 30 anos atrás, era impensável que não fosse o serviço público a liderar a modernização tecnológica, e eu acho que nesta matéria era muito útil mesmo substituir as proclamações por ações concretas que garantam uma efetiva liderança do setor público, em vez de agitar um fantasma na relação com o setor social e privado, que não deixarão de existir, que têm caminho constitucional, que podem e devem ser úteis ao país, como ainda agora se demonstrou na pandemia pela Covid, e que não constituem em si mesmo um problema. Nós temos que tratar de assegurar a vitalidade do sistema público. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel Pizarro, que eu acho interessante essa sistematização nas vantagens ou nos sucessos, nos problemas, e um olhar para o futuro, acho que extremamente aberto e transparente, acho que é interessante para a discussão. E então passamos agora também ao Álvaro Beleza, portanto, alguém ligado há muito tempo também aqui a questões que gosta de refletir sobre saúde e que tem uma voz muito própria, também ouvi-lo um pouco sobre qual é o futuro que ele pensa que isto vamos evoluir e que podemos vir a ter no futuro. Obrigado, Álvaro. Bem, parece-me que os desafios do futuro, o primeiro de todos, é tornar o Ministro da Saúde, que verdadeiramente é o Ministro das Doenças, no Ministro da Saúde. E, portanto, a prevenção é fundamental. E essa é muito, sabemos, a praia do professor Fernando Araújo, quando esteve no governo. E eu acho que é muito por aí que tem que ser. Os portugueses têm que comer melhor, fazer mais desporto, ter uma vida mais saudável. Nós temos que melhorar a vida das pessoas, de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, e com isso vamos ter melhor saúde e menos despesa na saúde no futuro. Portanto, esse tem que ser o centro de qualquer política de saúde, e isto não é ideológico, é uma coisa óbvia.
e que tem que se continuar nessa linha. E, portanto, tudo o que tem a ver com a prevenção e todas as medidas nesse sentido são o presente e o futuro. Depois, é evidente que parece-me que a pandemia veio acelerar esta revolução digital. Eu no outro dia ouvi lá na SEDES uma conferência de um ilustre homem da informática a dizer que a revolução digital não é a transição, ele chama-lhe a revolução digital, começou em 58, que é o meu ano e do Adalberto. Portanto, nós nascemos com a revolução digital. E esta pandemia acelerou brutalmente esta revolução digital. Nós hoje estamos aqui a experimentar isto. Eu acho que isso vai trazer à saúde e às pessoas, como dizia o Manel antes, nós estamos aqui para as pessoas, não é? A saúde é para servir os cidadãos quando precisam do sistema ou evitar que eles necessitem do sistema na prevenção e, portanto, eu acho que a digitalização vai ser uma reforma também no sentido de quê? De nós atendermos os doentes, e já fazemos isso no hospital, no meu serviço, cada vez mais fazemos isto, por mail, por teleconsulta, por Zoom, por telefone, isto é, os doentes só irem às instituições de saúde quando é mesmo que ir, para serem vistos, palpados, tirar sangue, fazer análises, fazer meios complementares de diagnóstico, algo, mas cada vez podemos ver mais as pessoas em casa, ao domicílio, seja por via digital, seja também os cuidados de saúde em si mesmo. Portanto, eu acho que uma das evoluções é servir as pessoas em casa. Isto vale para tudo. Cuidados continuados, cuidados primários, hospital ao domicílio, isto é, facilitar, no fundo, a vida às pessoas. E isto é uma evolução brutal e que vai trazer ao sistema uma simplificação de processos absolutamente... eu acho que para nós até é difícil, talvez, de imaginar essas consequências. E a verdadeira reforma do SNS e dos serviços de saúde, do sistema de saúde, vai ser muito tecnológica neste lado e, portanto, isto não tem muito de ideologia, tem muito de... É o que é, e, portanto, vai ter que ser assim e é por aqui que nós iremos. Depois, rede. Eu acho que isto é para a saúde e é para tudo. Cada vez mais o sistema tem que funcionar em rede e todos somos poucos para ele. O público no centro, claro, os hospitais universitários, a academia no centro, mas depois tudo à volta. O público, o privado, o social, e trabalhar tudo para somar. E mesmo num país pobre como nós somos, infelizmente, e felizmente somos menos do que éramos, e espero cada vez sejamos menos, esse aliás é o grande desafio de Portugal, é chegar pelo menos à média europeia de desenvolvimento económico e de rendimento per capita, mas temos que aproveitar todos e, portanto, articular o mais possível, rede, descentralizar, mas descentralizar e dar mais autonomia também financeira, mas com responsabilização. Isto é evidente que os meios são escassos, não é? O orçamento português será sempre escasso, mas qualquer país mesmo os países mais ricos, e, portanto, tem que haver uma descentralização e dar mais autonomia de gestão aos hospitais, às unidades de saúde, mas com responsabilização, maior responsabilização, e, portanto, que é uma coisa que também em Portugal que é muito difícil, não é? Isto que temos que ter mais flexibilidade na nomeação dos gestores, de quem gera, mas também na penalização de quem não faz o que tem que fazer, não é? Portanto, porque mesmo para os governos e para os poderes, e eu estou aqui com ex-ministros e membros de governo, secretários de Estado, e portanto que sabem isso muito melhor que eu, mas o poder é sempre muito relativo e portanto tem que haver aqui a responsabilização em conjunto com a maior autonomia. Depois, eu penso que a questão do envelhecimento da população, portanto, mas isso que é um sinal de desenvolvimento das nossas sociedades. Vivemos mais anos e melhor, felizmente, e vamos viver mais e cada vez mais, os nossos filhos vão viver muito mais que nós, porque estamos melhor, porque estamos mais desenvolvidos e também devemos muito isso aos serviços de saúde e à melhoria da medicina nos últimos 50 anos e ao SNS em Portugal nos últimos 40, claro que sim, mas isso vai continuar e, portanto, temos que tratar
mais das questões dos mais velhos. E eu acho que aí, eu tenho muito esta tese há muito tempo, de que a área social, como se viu agora na pandemia, dos lares, das IPSS, dos cuidados continuados, isso tem cada vez maior ligação à saúde. E está em ministérios diferentes, em departamentos diferentes, e talvez refletir um pouco sobre isso. Eu não me vou estender muito sobre isso, mas acho que a saúde, no fundo, deveria ser a área da saúde e da solidariedade, da ação social, porque, no fundo, tem tudo a ver. No fundo, nós, na saúde, tratamos desde o nascer até ao morrer. Portanto, eu penso que, voltando àquilo que eu estava há bocado a dizer, o tratar de nós que vamos para lá todos quando fomos idosos, mas tentar ao domicílio. Tentar evitar que as pessoas tenham que ir para um lar. Se as pessoas puderem ficar na sua casa e tiverem cuidados continuados ao domicílio, das unidades das USF, dos hospitais, isso é positivo. As pessoas só vão para essas unidades institucionais se não tiverem outros meios, outra capacidade. Portanto, adequar o sistema a isso. De mais cuidados junto do doente, junto do cidadão. E também, nesse sentido, eu estava aqui a pôr os médicos e os profissionais de saúde, mas muito para os médicos. Estamos aqui na Faculdade de Medicina do Porto, que eu vivi os melhores anos da minha vida aí, portanto tenho memórias de facto extraordinárias. Eu acho que o que é que precisamos mais para os mais novos? O que é que eles vão precisar mais? Mais capacidade em gestão, porque, como dizia aqui o Manel, acabei agora de ouvir, e bem, a liderança técnica deve-se muito do nosso SNS e dos resultados em saúde, de facto, às lideranças técnicas. E não é só de médicos, de profissionais de saúde. Mas, cada vez mais, os jovens profissionais de saúde têm que saber ainda mais de gestão. Isto devia começar mais nas faculdades de medicina. Comunicação. Comunicação é essencial, claro que para a medicina, para a enfermagem, para os profissionais de saúde, nós à partida somos comunicadores e temos que ser bons comunicadores com os doentes. Mas a comunicação no outro sentido, ligado à gestão das suas instituições, dos seus serviços, portanto, essa área também, e de maior conhecimento nessa área. E depois, tudo isto tem a ver com liderança. Cada vez mais os médicos vão ser líderes de equipas multidisciplinares. Saber trabalhar em equipa. E saber trabalhar em equipa é ter a humildade de perceber que cada um tem o seu papel, nenhum é mais que o outro, e o líder tem que saber usar as capacidades de todos e potenciá-las. E esta questão de equipe e de trabalho em equipe é absolutamente central, não é só na saúde, mas na saúde é óbvia e, portanto, e de liderança. Não é? Há muitos aspectos, muitas áreas, muita coisa que os médicos faziam e que não vão fazer e que não fazem, e que outros profissionais farão e fazem, e bem, mas o papel da medicina eu penso que é cada vez mais um papel de liderança, a vários níveis, nas várias especialidades, e portanto, a liderança tem muito que se diga. Estamos aqui à vontade porque estou aqui rodeado de líderes, de grandes líderes que não tiveram essa formação nos cursos, não tiveram, mas que se foram fazendo e que se fizeram ao longo do tempo, e a quem o SNS deve muito, e portanto estão aqui muitos deles. Mas há uma outra coisa que é central e que tem a ver, a doutora Maria de Belém falou muito bem também nisso, que é o papel da medicina, da saúde hoje em dia, não é? Nós vivemos numa sociedade um bocadinho hipocondríaca, não é? E portanto a saúde é hoje central nas sociedades modernas, e portanto nós temos uma responsabilidade muito maior do que há décadas, há séculos, e portanto a questão da empatia e mais, do humanismo. Não é? As pessoas, isto não é profissão para quem não gosta de pessoas. Para quem não gosta de ver pessoas, de ouvir pessoas, quem não tem paciência para olhar para as pessoas, ouvi-las, dar-lhes atenção, está no sítio errado. Há muitas outras coisas muito boas para isso, mas aqui não. E isso é absolutamente central, porque a nossa vida é servir os outros, não é? E isso, e cada vez mais as pessoas necessitam, até quanto a mim há uma queda, há uma decadência de valores religiosos, e nomeadamente das religiões e do papel que a religião tinha nesse aspecto, e portanto as pessoas precisam de colo, precisam muito.
E são os profissionais de saúde que dão isso às pessoas. E aí no Porto, na outra faculdade, na concorrência, está todo o Abel Salazar ao pé do Santo António, que diz isso, não é? O médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E, portanto, é preciso que os profissionais, isto vale para a medicina, vale para todos, que saibam também de cultura, de literatura, de história e de política. E estou aqui perante três médicos que são políticos notáveis, o Manuel Pizarro, o Adalberto Campos Fernandes e o Fernando Araújo. E que, felizmente, estão na política e é preciso mais profissionais de saúde na política no futuro. Porque, de facto, ninguém entende melhor os problemas da saúde como aqueles que trabalham na saúde desde pequeninos. E, portanto, isto também é importante. E a política é nobre, porque a política é no sentido nobre de serviço público. Nós estamos, todos os que estamos aqui, eu conheço e tenho a sorte de ser amigo deles e portanto, ponho as mãos no fogo por eles. Estamos porque queremos o melhor para os outros, porque temos esse romantismo de desejar o melhor. Mas a política é também uma arte e uma ciência que tem que se trabalhar e aprender, e, portanto, é preciso também mais formação política dos jovens profissionais de saúde.